segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto. Iniciaremos o capítulo 18, certo? Sobre crônica argumentativa e veremos também um artigo de opinião. Então vamos lá abrir o livro na página 6 para começarmos a falar sobre a crônica. Bom, então comecemos com a crônica argumentativa na página 6. Antes de começarmos a falar sobre a crônica argumentativa, vamos relembrar o que é a crônica. A crônica é um gênero textual e que possui como características poucas personagens, espaço reduzido, tempo reduzido, certo? E, além disso, a crônica ela trata de situações do cotidiano, assuntos do cotidiano. Então, eu consigo saber que aquele texto é uma crônica pelo tema abordado, certo? Bom, a crônica argumentativa é um gênero híbrido, por quê? Porque permeia entre a literatura e a argumentação, ou seja, tem sequências narrativas e sequências argumentativas. Além disso, a crônica argumentativa terá uma linguagem subjetiva e figurada, lembrando que ela tem esse caráter narrativa, ou seja, dentro da literatura, certo? Ela possuirá uma narrativa pessoal e intimista. Por quê? Porque o cronista, o autor, ele irá pôr a sua opinião, se posicionará com relação ao tema abordado e ele também levará o leitor a fazer reflexões acerca desse tema, assim, juntamente com o autor, certo? E ele faz essas reflexões utilizando-se da argumentação para que o leitor possa ser persuadido ou refletir sobre o que ele está tratando. E para isso ele usará recursos que irão gerar humor e utilizará figuras de linguagem. Na página 6, o livro traz como exemplo a crônica Estádios Novos, Miséria Antiga, de Milton Atum, certo? Então vamos ler um pedaço dessa crônica, certo? Para que nós possamos perceber essas características. Estádios Novos, Miséria Antiga. O parque, situado no bairro humilde e arborizado de Manaus, era um dos destinos de quem gostava de futebol. No fim dos anos 60, foi construído o estádio Vivaldo Lima, vulgo Tartarugão, projetado por Severiano Mário Porto. Formado no Rio, esse arquiteto mineiro se mudou em 1966 para Manaus, onde viveu por mais de 30 anos. O projeto do Vivaldo Lima ganhou o Prêmio Nacional de Arquitetura. Outros projetos de Severiano foram premiados no Brasil e na Argentina. Ele fez dezenas de projetos que, a meu ver, traduzem uma compreensão profunda de Manaus e da região amazônica. Aqui nós vemos que o autor começa a se posicionar quando ele diz "ao meu ver", certo? Continuando, as soluções técnicas para a proteção do sol e da chuva, o uso consciencioso da madeira na estrutura, janelas, portas, escadas e painéis, um sentido estético que integra a estrutura, a fachada e ao espaço interior. Tudo isso fez dos projetos desse mineiro carioca amazonense um lugar para se viver e trabalhar com conforto. Inaugurado em abril de 1970, o Tartarugão chegou a receber mais de 50 mil torcedores em uma partida em 1980. Era um projeto grandioso, mas essa grandiosidade tinha fundamento. O arquiteto havia previsto para as próximas 3 décadas um crescimento demográfico incomum, explosivo de Manaus. Para os Jogos da Copa do Mundo em 2014, o Tartarugão poderia ser restaurado e tornar-se um estádio perfeitamente adaptado aos torcedores amazonenses. Mas de nada adiantou o olhar visionário de Severiano Porto. O estádio foi demolido para dar lugar a uma obra gigantesca, caríssima, faraônica, com capacidade para
47 mil torcedores. Bom, neste parágrafo nós conseguimos perceber que o autor ele se posiciona, ele faz uma reflexão e uma crítica em relação a algo que existe, certo? Ou seja, a algo que faz parte do cotidiano, ou seja, de Manaus. Ele faz uma crítica com relação à utilização do estádio, ao estádio que poderia ser utilizado, mas foi demolido, e foi construído outro, e que ele utiliza, ele fala como caríssimo, faraônico, ou seja, uma ilusão, certo? Apenas um gasto enorme. E nós conseguimos perceber nesse parágrafo que ele vai se posicionar contra essa construção. E nós também podemos entender que essa crônica será uma crítica a algo pelo título Estádios Novos, Miséria Antiga, certo? Então, assim nós conseguimos perceber a argumentação, a reflexão, a narrativa pessoal. Por quê? Porque ele se põe, ou seja, é narrado em primeira pessoa e traz um tema do cotidiano, certo? Bom, e vejamos agora o artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero argumentativo em que eu encontrarei o posicionamento de alguém, certo? Sobre uma determinada temática, e essa temática ela deve ser relevante socialmente ou controversa, certo? Aquele que escreve um artigo de opinião, ele utilizará da argumentação para defender e persuadir o leitor de seu posicionamento, certo? Ou seja, aquela pessoa que escreve um artigo de opinião, ela tem como objetivo expor o posicionamento dela, a opinião dela, mas ela argumentará de forma que você que está lendo o artigo dela possa se convencer daquilo que ela está dizendo, certo? Que a opinião dela é válida, certo? Então, para isso, para que ocorra essa validação, ou seja, para argumentar, aquele que escreve um artigo de opinião trará recursos argumentativos, como comparação, dados, certo? Que possam tornar válido o ponto de vista daquele que escreve o artigo. O artigo de opinião, ele terá introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? E na introdução eu conseguirei perceber a tese, ou seja, a ideia central do texto, e que aquele que escreve irá desenvolver essa ideia a fim de argumentar de que ela é válida, certo? E eu terei os argumentos para validar a tese, certo? Percebam como um se conecta ao outro para trazer coesão e coerência ao texto. Lembrando que nós já estudamos sobre coesão e coerência textual, certo? O artigo de opinião é voltado para pessoas que possuem interesses em assuntos controversos e contemporâneos. Então, aquelas pessoas que buscam se informar e ler sobre assuntos que são socialmente relevantes, elas irão procurar o artigo de opinião. Vamos ler então um pouco do que o livro diz com relação ao artigo de opinião. Página 12. Como você já deve saber, cada gênero textual tem peculiaridades e percebê-las é importante para que você possa ler e escrever bem, além de conseguir expor suas ideias e participar ativamente dos eventos de sua comunidade e da sociedade como um todo. Mas antes de tomar conhecimento das nuances de cada gênero, é preciso saber o que é narrar, o que é informar, o que é argumentar, ou seja, deve-se primeiro saber organizar bem um texto. No desenvolvimento de textos argumentativos, como a crônica, o editorial e o artigo de opinião, primeiramente é preciso saber argumentar, relacionar parágrafos, usar marcas de continuidade,
bem como dar progressão, coesão e coerência ao texto. É essencial se valer dos recursos usados na elaboração de uma dissertação. Com base nesses conhecimentos, então, parte-se para as particularidades de cada gênero. Escrito em geral para ser publicado em jornais ou revistas, o artigo de opinião é mais subjetivo do que uma dissertação. Nesse gênero, o autor desenvolve um ponto de vista a respeito de um tema atual de interesse do grande público com argumentos sustentados por informações e opiniões que se complementam ou se opõem. Predominam sequências expositivo-argumentativas, o que significa que aquele que escreve o artigo de opinião, ele trará informações, ou seja, ele irá lhe expor informações e com base nessas informações ele irá argumentar, certo? E uma linguagem mais formal. Por que mais formal? Porque será veiculado em um meio de comunicação que muitas pessoas têm acesso, como um jornal, certo? Então, aquele que escreve um artigo de opinião, ele precisa ter uma linguagem formal, além do uso da primeira ou da terceira pessoa do discurso. O uso da primeira pessoa, tal como a referência explícita a si mesmo e à própria vida, não é obrigatório. Isso depende muito do assunto tratado, do tipo de leitor que se quer atingir, da identidade do autor e, é claro, do suporte e do contexto de circulação do texto. Então, aquele que escreve um artigo de opinião, ele pode se pôr no texto ou não. O que significa utilizar a primeira pessoa ou a terceira pessoa. A linguagem precisará estar adequada ao leitor e ao contexto de circulação, o que implica optar por determinada variedade linguística e lexical. Então, isso dependerá muito do objetivo daquele que escreve o artigo de opinião. Se ele quer atingir determinado público-alvo, ele irá utilizar determinada pessoa do discurso, ou seja, primeira ou terceira pessoa. Ele irá ter uma linguagem, irá utilizar palavras que sejam ou mais rebuscadas ou menos rebuscadas, certo? Se ele tem o objetivo de atingir a massa, ele irá utilizar uma linguagem menos rebuscada. Se ele tem o objetivo de atingir um nicho social, ele irá utilizar uma linguagem mais rebuscada, dependendo desse nicho. Por exemplo, se for direcionada a políticos, terá uma linguagem mais rebuscada, ou ao meio acadêmico, também uma linguagem mais rebuscada e técnica, certo? Bom, na página 15, nós temos a exemplificação. O livro ele traz um artigo de opinião, certo? Condenados à Morte, de Luiz Furrato, e ele irá mostrar a divisão dos parágrafos, certo? E como cada um deles se encaixa em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós temos o primeiro parágrafo, em que há a contextualização por meio de dados estatísticos, certo? A introdução sempre será o primeiro parágrafo, e é onde o autor irá expor a tese dele, certo? E irá contextualizar sobre o que ele irá tratar no desenvolvimento, ou seja, ao decorrer do texto. No desenvolvimento, eu terei, com base no texto, exemplo, certo? Terei o fim do parágrafo 2º e parágrafos 3º, 4º e 5º. Apresentação de dados estatísticos que atuam como argumento com base em dados concretos, para comprovar os altos índices de mortalidade entre negros, pobres, mulheres e homossexuais. Parágrafo 6º. Dados estatísticos para demonstrar como a alta taxa de corrupção atua como fator desestabilizador da sociedade. Então, vocês podem perceber que os demais parágrafos após a introdução, ou seja, o primeiro parágrafo, eu terei o desenvolvimento e a argumentação, certo? E essa argumentação ela ocorrerá o quê?
através de recursos argumentativos. O autor ele irá expor os dados e irá argumentar em cima desses dados para que você, leitor, possa ser persuadido e refletir que a opinião dele é válida, é concreta, certo? E na conclusão eu tenho o 7º parágrafo. Por meio de dados estatísticos, o autor conclui que a corrupção drena a saúde financeira do país, demonstrando como os índices sociais seriam melhores sem ela. Nessa conclusão, fica implícito que com índices sociais melhores sem corrupção, as altas taxas de violência social mencionadas anteriormente também diminuiriam. O que significa que você conclui implicitamente isso? Porque através da interpretação, lendo o texto e interpretando, eu também consigo entender que ele diz que se houvesse melhorias com relação ao índice, seria melhor, certo? Não teria corrupção, seria melhor para essas pessoas. Então, eu posso ter uma conclusão explícita ou implícita, certo? Seguinte, eu tenho a questão do contexto e adequação linguística na redação, certo? Aqui o texto, o livro, ele tenta lhe mostra qual seria o ideal de construção de um texto dissertativo argumentativo para o Enem, certo? Então, vamos ler o que ele diz sobre isso na página 16. Embora se recomende a estrutura do texto dissertativo argumentativo de modo semelhante ao de um artigo de opinião, em exames deve-se considerar as características específicas do tipo textual e de cada proposta de redação. No caso do Enem, há competências específicas a serem avaliadas, bem como recomendações importantes a serem levadas em conta pelo candidato. Observe a seguir um resumo geral da organização textual apresentado na cartilha do participante de 2016 e que deve ser seguido pelo estudante. Eu tenho aqui, então, o tema, certo? Ou seja, sobre o que será tratado, sobre o que eu vou tratar. E, a partir desse tema, eu tenho a tese, ou seja, o meu ponto de vista com relação a esse tema. E para validar minha tese, ou seja, o meu ponto de vista, eu utilizarei de argumentos, certo? Como nós vimos no exemplo do artigo de opinião. E, ao final, na conclusão, eu devo trazer uma proposta de intervenção. Esse é o modelo seguido para a redação do Enem, certo? Eu preciso ter tema, certo? Eu tenho tema e no tema, a partir do tema, eu irei formar minha tese. E para validar minha tese, eu utilizarei argumentos, ou seja, terei recursos argumentativos como comparação, trarei dados, citações. Essas citações podem ser direta, indireta, de autores, certo? Especialistas. E ao final, eu trarei o que? Uma proposta de intervenção, uma solução para aquele problema que tratei anteriormente. Então, vamos ler o que o livro traz no informativo verde. A prova de redação exigirá de você a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade, ou seja, coesão, coerência, argumentação, certo? Boa escrita, estruturação, conhecimento dos gêneros textuais. Nessa redação, você deverá defender uma tese, uma opinião, ou seja, uma opinião a respeito do tema proposto, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual,
Seu texto deverá ser redigido de acordo com a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, ou seja, a norma culta padrão. Por fim, você deverá elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos. Então, na conclusão, após você argumentar, validar a sua tese sobre aquele problema, você irá trazer uma solução, certo? A respeito disso. Se você apresentou o problema, você deve apresentar a solução para esse problema, certo? Que pode ser de ordem social, política, científica, cultural ou política, porque são os temas que o Enem traz. Bom, e como proposta para a fixação do que nós acabamos de estudar, proponho a vocês que façam as atividades do livro da página 9 a 11, 18 a 31. É isto e até a próxima aula.